Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palavra de Fé. Eu sou Cláudio Silveira e aqui nós vamos hoje meditar na palavra que está no capítulo 3 de João, o novo nascimento, quando Nicodemos ele começa a questionar Jesus sobre o novo nascimento. Vamos ler então João capítulo de número 3 e o versículo de número 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel, e não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prezado, Jesus, ele veio à Terra com uma missão. Jesus, ele veio aqui a este lugar terreno exatamente como um homem, 100% homem, mas ele também era 100% Deus. A missão dele era clara. Ele veio falar do reino de Deus. Só que neste momento que Jesus chega, os judeus, o povo israelita, eles estavam aguardando um Messias que viesse substituir o rei Davi e que viesse implementar na terra um reinado terreno, um governo terreno que dominasse o mundo, uma superpotência mundial. Mas esse não era o objetivo, essa não era a missão de Jesus. A missão de Jesus era vir à terra e pregar o reino dos céus que está dentro de nós. Ele veio mostrar para o homem que não somente as coisas materiais são importantes e que nós devemos dar valor, mas acima das coisas materiais, nós devemos olhar para dentro de nós e deixar que dentro de nós habite o reino de Deus, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Quando ele chega para Nicodemos, e Nicodemos era religioso, ele procurava seguir a lei que estava escrita por Moisés, lá no Antigo Testamento ou na Torá, e certamente Nicodemos era religioso, e ele preocupou-se porque ele viu os sinais que Jesus fazia, e ele queria entender o que estava acontecendo. E ele não foi durante o dia falar com Jesus porque ele tinha vergonha, tinha medo de que as pessoas o criticassem, tinha medo das autoridades religiosas que não aceitassem ele ir buscar conselho com uma pessoa revolucionária, podemos assim dizer. Porque Jesus estava quebrando paradigmas e ele vinha pregando o amor, a cura, a libertação, a transformação das vidas através da palavra de Deus, através da obediência ao Pai Celestial. Então, quando Jesus fala com Nicodemos e diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, e não te maravilhes de dizer-te que é necessário nascer de novo. Então, esse nascer de novo, Nicodemos entra em conflito e ele pergunta: mas como um homem sendo velho vai nascer de novo? Ele vai entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha só, meu amigo, minha amiga, como o ser humano ele fica cego, mesmo ele enxergando as coisas que estão na sua frente com os olhos físicos, mas espiritualmente ele fica cego, mesmo sendo um religioso, mesmo sendo uma pessoa que está lendo a Torá, lendo as leis deixadas por Moisés, mas ele estava naquele momento totalmente cego com relação ou concernente às coisas espirituais. Nicodemos não conseguia entender do que Jesus estava falando. Jesus estava falando que o reino de Deus ele está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus ele habita em nós, se nós assim dermos liberdade. Quando Jesus ele
partiu desta terra, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e ele subiu aos céus. Ele disse: eu subirei ao Pai, mas eu vos deixarei um Consolador, o Espírito Santo. Então, quando Jesus fala com Nicodemos, Jesus está querendo dizer: Nicodemos, você precisa ter um encontro real com Deus. Não é simplesmente você ter uma capa de religioso e internamente você está vazio. Você não tem uma experiência com Deus, você não sente a presença de Deus, você não fala com Deus todos os dias, porque você está somente no ritual, no exterior, nas coisas passageiras, porque tudo que está aqui nesta terra vai passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Aqueles que abrem o coração e deixam Deus entrar dentro do coração e transformar a sua vida, esses vão entrar no reino dos céus. Mas o reino dos céus já começa aqui, a transformação é aqui. Enquanto você está vivo, você precisa abrir o coração e deixar a palavra de Deus trabalhar dentro do seu coração. E aquelas coisas que você tem dentro do coração, ruins, amargura, ódio, rancor, raiva, preconceitos, ódio, um monte de coisa que você tem, inveja, glutonaria, bebedice, lascívia, um monte de coisa que te atrapalha de receber o Espírito Santo, esse lixo tem que sair. E quando você reconhece que você é um pecador e que precisa de Deus, você pede perdão e abre o coração e o Espírito Santo entra e tira toda a sujeira e ele vai morar dentro de você. Isso é o novo nascimento, é você se dobrar para Deus e reconhecer que Ele existe, que você é um ser humano, mas que você tem limitações e falhas e você é dependente de Deus no quesito espiritual. Você pode ser uma pessoa excelente na sua profissão, ser um intelectual, qualquer profissão que seja, médico, advogado, juiz, engenheiro, administrador, enfim, qualquer profissão na Terra que você, astronauta, o que você olhar para dentro de você e você diz: eu sou imbatível na minha área, eu sou um excelente profissional. Mas quando você chega diante de Jesus, e Jesus fala do novo nascimento, você diz: mas o que é isso? Eu tenho que entrar dentro do ventre de minha mãe e nascer de novo? Não, Jesus está falando de coisas celestiais, da parte espiritual, de você se dobrar para Ele e reconhecer que não é nada, que é pó e cinza, que quando você partir desta terra você não tem mais poder nenhum, você não é mais nada, não é mais ninguém. Na verdade, você não é um profissional, você está profissional naquela área. Você não é, você é outra coisa, você é a imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus. E Deus tem um propósito para você aqui na Terra, uma missão muito maior do que a tua profissão, do que a tua vocação profissional. Deus tem, em primeiro lugar, um propósito, é de salvar você. É de ter o espaço dentro do seu coração, para Ele entrar dentro do seu coração. E para isso acontecer, você precisa abandonar o ego, abandonar os pecados, abandonar a presunção, a prepotência, o orgulho e se dobrar diante dele e dizer: Senhor, eu reconheço que Tu és Deus e o meu coração está tão vazio, a minha alma está tão vazia, eu não sei o que fazer da minha vida, estou desesperado. Esse vazio que você tem interior é porque falta preencher com a presença de Deus. E quando a gente lê João capítulo 3 e o versículo 16, onde Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Então as pessoas que não se dobram para Deus, elas continuam na arrogância, elas continuam no pecado, elas continuam na miséria, elas continuam com uma vida vazia. Mesmo às vezes pessoas que têm muito dinheiro, mas se suicidam. Por quê? Porque sentem um vazio interior muito grande. Tem posses materiais, mas não tem dentro dele, dentro dela, a presença real de Deus, a certeza de salvação. Então hoje é dia de salvação. Jesus pede um espaço no teu coração. Você tem tempo para tantas coisas nesta vida. Perde tempo com tantas coisas banais que não servem para nada, que são lixo. Mas quando é para você dar um espaço para Deus, você vira as costas. E é por isso que você sente um vazio. Porque dentro do teu coração não tem espaço para Deus. Mas o convite de Jesus hoje para ti é: necessário vos é nascer de novo. E para nascer de novo você precisa chorar. Você precisa limpar. Porque uma criança, quando ela nasce, o coração dela está totalmente limpo, isento de qualquer impureza, de qualquer pecado. E aí você diz: mas eu já cometi tantas coisas erradas. E é nesse momento que Jesus quer limpar o teu coração. Tirar tudo aquilo que você fez de errado. Perdoar todos os teus pecados. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez. O que importa é que você vai nascer de novo. Uma nova criatura. E vai começar do zero. Mas agora com uma diferença. Dentro de você tem a palavra. Dentro de você tem o Espírito Santo. Dentro de você vai ter uma alegria inconfundível, uma alegria que às vezes as pessoas vão estranhar. Mas por que agora ele está tão alegre? Por que agora ela está tão alegre? É porque ele abriu o coração e entrou a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo entrou dentro do coração e limpou e preencheu. E agora a casa está preenchida. E se a casa está preenchida com a palavra, com o louvor, com a adoração, não tem lugar para o inimigo, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para vaidade, não tem lugar para arrogância. Ali habita agora o Deus Pai Todo-Poderoso, através do seu Espírito Santo e da mensagem pregada por Jesus. Então, se Deus está dentro do teu coração através do Espírito Santo, não tem nada que vai fazer você desistir nem desanimar, porque o teu nome está escrito no livro da vida e você é uma nova criatura. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você der lugar para Deus, ele vai entrar dentro de você. E a transformação ela vai começar por você, mas ela vai se alastrar para a sua família, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país e para o mundo. Porque, através de Paulo, o mundo da época foi evangelizado. E hoje, com a internet, com os meios de comunicação, você é uma pessoa que pode evangelizar o mundo se você abrir o coração, tirar tudo que não presta e deixar entrar dentro de você o Espírito Santo de Deus através da palavra que está sendo pregada. Porque a palavra ela pode penetrar no coração do homem, mas ela pode voltar sem fazer efeito nenhum. A Bíblia diz que não, que a palavra ela corta e ela penetra o mais íntimo da alma do homem e ela age. E quando ela age, ela convence, mas quem convence não é eu através da palavra, não sou eu ser humano, mas quem convence é o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está falando contigo para que você abra o coração, que ele quer entrar e transformar a tua vida. Só assim você vai ver o milagre que vai acontecer de transformação espiritual, material, dentro da tua vida primeiro e depois dentro da tua família e daqueles que estão perto e também daqueles que estão longe, se você der liberdade para o Espírito Santo de Deus. Prezado amigo, feche teus olhos e deixe Deus falar contigo. Vamos fazer aqui uma oração e depois estaremos encerrando, mas Deus vai entrar dentro do teu coração. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esta palavra e eu peço que o Senhor agora entre dentro deste coração e transforme esta vida, limpando de todo o pecado, de toda a impureza, e que o Senhor venha fazer este milagre para a glória do nome do Senhor. Entra nesta vida, Senhor, e transforma, para que o mundo saiba que Tu existes, que Tu és Deus, e que Tu ainda transforma o mais vil pecador. Em nome de Jesus eu te agradeço por esta palavra e por essa transformação. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até um próximo vídeo.